Amém? Dito isso, já celebramos junto com as irmãs a vitória desse retiro. Agora vamos falar um pouquinho sobre a temática desse próximo mês, irmãos. O pastor vai estar entrando agora nesse mês de agosto, a mensagem de hoje, num tema recorrente. Como eu faço de vez em quando uma série de mensagens, desta vez vamos falar sobre alianças. Aliança. Você não faz ideia como isso é prático. Vou falar das alianças de Deus, mas vou falar também das alianças que nós firmamos uns com os outros. Alianças que fazemos quando não deveríamos fazer. Vou falar da aliança de casamento. Aliança se desdobra em vários subtópicos. Então vamos falar muito sobre aliança. Quando virar o mês de setembro, nós vamos entrar naquela preparação para o seminário, que é na metade do mês, e aí voltamos à carga com o discipulado, evangelismo e pregação do Evangelho do Reino. Amém? Mas prepare-se para entender um pouco mais sobre a aliança. Eu acho que esse assunto é subestimado. Tem muita gente no povo de Deus sofrendo porque é falho no contrato que fez com Deus. A aliança tem a ver com dois lados. Amém? Um contrato com Deus tem dois lados. O de Deus e o nosso. E isso precisa ser muito bem entendido. Nós não somos só beneficiários das alianças. Nós estamos envolvidos nas alianças. Pactuados com Deus. É um pacto. Amém? Então abra sua Bíblia, por favor, em Gênesis capítulo 1, verso 27. Hoje vou falar de uma coisa que talvez você não saiba. Eu não preguei ainda desse modo que vou fazer hoje. Vou falar sobre esse assunto aqui, esse tema. Deus e Yahvé, o autor, e Jesus Cristo, o consumador das alianças, no plural. Deixa eu deixar claro. Deus e Yahvé, o Pai, é o autor das alianças. É o que pensou em tudo isso, no projeto eterno. E Jesus Cristo, seu Filho, Deus Filho, é o consumador da aliança. Das alianças, porque tem mais de uma. Talvez na sua mente, o comum, nas pregações, você lembra de pelo menos duas alianças. A aliança com o povo de Israel, o Antigo Testamento. A aliança com a igreja, a partir de Jesus, nova aliança. E se eu mostrar a vocês que tem 7 alianças, coisa que não fiz até hoje, nem em pregação, nem em estudo. Não são uma, nem duas, nem 3, nem 4. São 7 alianças de Deus com os homens. Amém? Como o assunto é extenso, lógico, não vai dar tempo. Nós estamos na escola dominical como de manhã, onde eu tenho a aula de hoje levou 1 hora e 43 minutos. Isso que eu encurtei, porque se deixasse, aquela aula ia render. Como não é o mesmo caso, nós vamos partilhar do pão e do cálice. Eu vou fazer pequenos tópicos sobre cada uma das alianças para você saber onde está. Amém? Na Bíblia. Mas não vou me aprofundar, porque não conseguiríamos ver todos os aspectos em pouco tempo. Amém? Então vamos começar com a primeira aliança. A primeira aliança se chama aliança adâmica. Então é com quem, irmãos? Com Adão. Essa aliança tem um pacto de Deus com Adão e Eva, Gênesis 1, 27, verso 28. É texto que você já conhece, mas leia em voz alta com o pastor, se você estiver aí com os olhos no texto. Você está acompanhando na sua Bíblia, ou no celular, ou no tablet. Está no tablet, no celular. É importante que você veja os textos. Você vai se interessar depois em pesquisar isso aí que eu estou falando. Primeira vez que eu mostro que são 7 alianças. Primeira vez nesses 14 anos de ministério, hein? Então preste atenção aí. A aliança com Adão. Gênesis 1, 27. 1, 27 e 28. Quem quiser ler com o pastor em voz alta. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou. Então Adão e Eva. Verso 28. E Deus os abençoou. Abençoou Adão, abençoou Eva. E lhes disse: sede fecundos,
multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e todo animal que rasteja pela terra. Percebam que Deus, no começo da história da humanidade, com o primeiro casal, o primeiro homem, a primeira mulher, ele já começa deliberando uma palavra de promessa sobre eles. Uma palavra que envolvia poder. Eles teriam poder, nós estudamos isso nos seminários, tanto para sujeitar a terra, eles iam encher de filhos, como para dominar, ser dono dos animais. Receberam autoridade delegada nesse pacto. Qual é o aspecto desse pacto? Eu vou dar a vocês poder para dominar sobre tudo que eu criei. Isso é uma aliança. Em contrapartida, qual é a parte do homem? Vocês não podem comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. Falei que todo pacto, toda aliança, ela é entre dois. Não é unilateral. Essa aliança tinha, em contrapartida, a obediência do casal. Está lá em Gênesis 2,17. Como eu disse, eu vou sintetizar. Teríamos que abrir muito mais texto, amém? Abre aí, você estava em 1,28. Gênesis 2,17. Avança só mais um pouquinho, só olhar. Quantos acharam? Olha aí a contrapartida desse pacto. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente o quê? Morrerás. Então tem um acordo entre Deus e Adão e Eva. Eu dou a vocês poder sobre toda a criação, em contrapartida vocês me obedeçam. Façam aquilo que eu estou falando e não façam aquilo que eu proibi. Quantos entenderam essa primeira aliança? Essa aliança, infelizmente, o homem quebrou. Quem quebrou essa aliança? Deus? Não. Eu vou declarar aqui durante muitos cultos que Deus é um Deus de aliança. Você está acostumado a ouvir isso numa canção, você está acostumado a ouvir isso como uma frase de efeito, mas talvez você não entenda isso como prática de fé. Deus é um Deus de aliança, de pacto, de acordos. Amém? E sendo Deus um Deus de aliança, ele vela demais pelos seus acordos. Deus não abre mão dos seus acordos. Quando eu aplicar isso na sua vida, até na área do casamento, você vai entender o quão grave é quebrar pactos e alianças. É muito grave para Deus. Porque parte do princípio que ele é um Deus de aliança. Ele vela muito por isso. Se os homens não valorizam pactos, Deus valoriza demais. Eles vão começar a entender. Esse então é o primeiro sistema de aliança de Deus com o homem, chamado aliança adâmica. Ele tem aspecto geral. Ele abrangeria todos os filhos de Adão também. Vou falar desse aspecto geral porque vai ter aliança que vai ser específica para o povo de Israel. Aqui é uma aliança geral. Amém? A segunda aliança é a aliança noética. Estou falando de quem? Aliança de Deus com Noé. Deus faz um reboot na terra. Né? Está muito em voga essa palavra reboot. Está muito em voga restart, palavra americana. Start é início, restart, reiniciar. Tudo se perde ali em Adão, começa a deteriorar, e aí Deus é obrigado a destruir tudo, o dilúvio. Mas preserva Noé. Noé, na verdade, é um recomeço da humanidade. Porque Deus vai dizer as mesmas coisas para Noé e sua família. Sejam fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. Recomeçou o povoamento da humanidade depois de matar milhões no dilúvio. Milhões morreram no dilúvio. A terra permaneceu com 8 almas. No começo eram 2, depois do dilúvio só tinham 8. Tem que encher a terra de novo. Deus faz aliança então com Noé. É uma aliança geral para a humanidade toda. Qual é o símbolo da aliança com Noé, irmão? Todo mundo conhece. Qual é o símbolo? O arco-íris. Na tua Bíblia não está escrito arco-íris. Arco-íris é mundano. Ah, pastor, você é chato. Não, é verdade.
Vê se está escrito arco-íris na sua Bíblia aí. Qual é o nome que está escrito aí? Arco do... Vocês não lembram não, irmão? Arco do concerto, do pacto, da aliança. Concerto, pacto, aliança, tudo sinônimo. Quando você vê no céu, após uma chuva que para de repente, formar aquele arco-íris bonito, nós chamamos popularmente arco-íris. Formar aquele arco bonito refratado de cores. Aquele arco não é só um efeito físico, um efeito natural, mas ele tem uma função. Lembrar Deus de não destruir mais a humanidade com água. Cada vez que você olhar esse arco, lembre da misericórdia de Deus. Ele poderia destruir tudo de novo, mas ele não vai fazê-lo, porque ele fez esse pacto. Gênesis capítulo 9, verso 12 agora. É a aliança com Noé. Também tem aspecto geral essa aliança, para a humanidade toda. Não é restritiva. Vai mostrar como Deus é misericordioso. Gênesis 9, 12, igreja, quantos acharam? Então vamos ler até o verso 15. Deus disse assim, ó, disse Deus, este é o sinal da minha, o que, igreja? Aliança, do meu pacto, do meu acordo com a humanidade. Quantos estão entendendo? Deus fez um acordo com Adão e Eva. Deus fez agora um acordo com Noé, uma aliança, fazer uma aliança. Não só com Noé, mas com toda a humanidade. Olha para o texto, que coisa linda. Este é o sinal da minha aliança, que faço entre mim e vós, e entre todos os seres viventes que estão convosco, para perpétuas gerações. Deus ama os animais também, estavam na arca. Deus então faz um pacto entre os homens, os animais e o próprio Deus. Olha como Deus se preocupa até com os animais. Por isso no milênio vai ter animais, irmãos. Porque Deus ama também sua criatura animal. Verso 13. Só leão, vai ter só leão não. Vai ter leão, vai ter um monte de coisa. Deus ama os animais. Olha aí que está escrito no verso 13. Porém, nas nuvens, o meu arco será por sinal da aliança entre mim e quem, irmãos? E a terra toda. Então não é uma aliança restritiva. Não é uma aliança direcionada, é uma aliança que Deus fez com a humanidade inteira, com a terra e com os animais. Vamos pegar esse detalhe importante. Entre mim e a terra. Verso 14. Sucederá que quando eu trouxer nuvens sobre a terra, e nela aparecer um arco, então me lembrarei da minha aliança, firmada entre mim e vós, e todos os seres viventes, de toda a carne, e as águas não mais se tornarão em dilúvio, para destruir toda a carne. Quantos dizem amém? Coisa linda. Um Deus que coloca a dignidade dele no pacto. Se Deus mudasse de ideia e resolvesse destruir tudo de novo no dilúvio, aí Deus seria volúvel, Deus seria falho. Ele fala, coloquei esse arco, toda vez que aparecer um arco, eu me lembrarei, não posso destruí-los com água. Quantos estão entendendo até aqui? Essa é a segunda aliança, noética, tem aspecto geral. Aí vem a aliança abraâmica. Então já sabe que é com quem? Com o pai da fé, Abraão. Já essa aliança, ela é direcionada. Ela vai ter um aspecto geral também, mas ela é direcionada. Ela vai ter um efeito geral, mas ela é direcionada. Abre, por favor, em Gênesis 12. Nós estamos andando aí na Bíblia aí. Começamos em Gênesis 1, já estamos em Gênesis 12. Capítulo 12, verso 1. Vamos ler somente 3 versículos. Como eu disse, eu tenho que sintetizar, senão fica muito extenso. Quantos já conseguiram achar? Diga amém. Terceira aliança. Qual foi a primeira aliança, irmãos? A aliança adâmica com Adão. Segunda aliança.
Noética com Noé, a terceira aliança. Abraâmica com Abraão, pai da fé. Gênesis 12:1 diz assim, quem quiser ler com o pastor: ora, disse o Senhor Yahvé a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela para cá e da casa do teu pai e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação. Amém, irmãos? Olha aí os termos da aliança, do acordo de Deus com Abraão. De ti, Abraão, que tinha naquela época 75 anos e não tinha filhos, Deus diz: você vai gerar muita gente. De você vai sair muita gente, muitos povos. Tinha que crer, né, que Deus é poderoso para fazer um velho de 75 anos gerar filho. E ele só gerou bem mais velho do que isso. Olha o que diz aí os termos do pacto. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. E aí há a parte do Abraão. O que ele diz aí, ó? Se tu uma bênção. Seja uma bênção. Eu quero que em contrapartida, Abraão, você seja uma bênção, um instrumento de bênção. Quantos chegaram até aqui comigo? Amém? Verso 3. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas, agora o aspecto mais geral, todas as famílias da terra. E outra passagem, que não vou entrar agora no mérito, se não me engano, no capítulo 17, diz: em ti e na tua descendência, os que iam sair de Abraão, eu vou abençoar todas as famílias da terra, mas através da tua semente, da tua descendência, Abraão. Quantos dizem amém? Tem um pacto aí? Tem. Tem um acordo entre Deus e um homem? Tem. E é maravilhoso quando você vê no Gênesis como foi feito o acordo, o pacto, a aliança, para que se tornasse um contrato visível e não apenas da mente de Abraão. Deus mandou ele fender alguns animais, ele pegou alguns animais, cortou os animais no meio e colocou ali disposto aqueles animais, do maior para o menor. Os animais cortados no meio, cheios de sangue. Começaram a vir umas aves para comer ali a carne, uns abutres para comer aquela carniça. E Deus fez com que Abraão ficasse ali esperando o seu sinal de que o pacto foi aceito. E maravilhosamente Deus faz um sinal extraordinário. Uma labareda de fogo aparece e passa por entre os animais fendidos. Imagina um boi partido no meio, irmão. Perna para cá, cabeça para lá, e outros animais. E Deus vem com fogo para que Abraão visse que o pacto estava sendo firmado. Não foi só da palavra na mente. Ele viu Deus assinar com caligrafia de fogo. Estou assinando o pacto. Eu tenho essa aliança contigo, Abraão. E com a tua descendência, com aqueles que vão descender de você. Esse é o terceiro pacto, ou terceira aliança. Tem um aspecto direcionado, porque é através da família de Abraão, mas também tem um aspecto, um efeito geral, porque vai alcançar todas as famílias da terra. Quarta aliança, irmãos, quem será? A aliança com quem que vem depois de Abraão? Mosaica. Aliança com Moisés. De Abraão para Moisés passa mais de 400 anos. Abre, por favor, aí para a gente ver a aliança mosaica, só um trechinho. Deuteronômio capítulo 11, verso 8. Perceberam que a gente não costuma delimitar ou citar que são várias alianças? Nós já estamos na quarta aliança. Normalmente a gente pensa em duas só, né? No Antigo e no Novo. Mas já tem 4 pactos de Deus com os homens. Deuteronômio 11, 8. Agora vem a aliança dada através de Moisés, o grande legislador da Bíblia. O
que trouxe a lei. E essa aliança não é generalizada. Ela foi específica, ela foi particularizada para o povo de Israel. As outras nações não ouviram nem participaram desta aliança. Amém? Entendeu esse aspecto mais restritivo? Deuteronômio capítulo 11, verso 8. Ainda que os princípios dessa aliança, todo ser humano deveria viver. Mas quando Deus fez o pacto, fez com o povo de Israel, que tirou do Egito. Quantos estão com os olhos no texto? Deuteronômio 11, 8. Já estamos na metade, passamos rapidinho pelas primeiras alianças. A palavra de Deus diz assim: guardai, pois, todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que sejais fortes e entreis e possuais a terra para onde vos dirigis. Verso 9. Para que prolongueis os dias na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a vossos pais, Abraão, Isaque e Jacó. Foi o pacto renovado tanto com Abraão, como com seu filho Isaque, como com seu neto Jacó. Ele está reafirmando isso agora com Israel. E a sua descendência, terra que mana leite e mel. Agora Deus está tratando com o povo de Israel, descendência de Abraão, Isaque e Jacó. E esse povo que é numeroso fez um pacto com o Senhor no deserto. E Deus está prometendo: vou dar a vocês esta terra que mana leite e mel. Ainda que tivesse cheia de inimigos, de cananeus. A parte de Deus, Deus garante. Faltava a parte dos homens. Tem que obedecer. Amém? Essa é a aliança dada através de Moisés. Dentro dessa aliança tem uma subdivisão, uma outra aliança. Os teólogos chamam de aliança palestina. Aliança feita ali na terra de Canaã, ou aliança palestina. Deuteronômio 30, você estava no 11, liga para o 30, verso 1. Essa aliança é interessante, esse detalhe da aliança é interessante, porque se a aliança feita com Abraão, Isaque e Jacó era promessa de possessão de terra, e ela foi reafirmada na aliança com Israel, através da aliança mosaica, nesse aspecto da aliança aqui, Deus já está prevendo que o povo vai pecar, que o povo vai desobedecer, que vão adorar outros deuses, e que Deus vai puni-los e vai espalhá-los por todos os outros povos. Só que mesmo Deus, na sua presciência, prevendo tudo isso, Deus coloca aqui um artigo nessa aliança, prevendo a restauração desse rebelde, o retorno desse povo e a perpetuidade deles na terra prometida. Quantos entenderam? Uma parte da aliança é a promessa da terra. A outra parte da aliança é a promessa do resgate de onde Deus vai espalhar para trazer de volta para a terra. E é isso que nós vamos ver agora aí. Deuteronômio, capítulo 30, verso 1. Essa chamada aliança palestina, quando estavam na terra de Canaã já, para tomar posse lá. Quando, pois, todas estas coisas vierem sobre ti, a bênção e maldição. Por quê? Porque Deus tinha falado. E fez o povo recitar as bênçãos e fez o povo recitar a maldição. Isso é a parte do povo. O acordo. A aliança é um acordo entre duas partes. O povo recitou as bênçãos e o povo recitou as maldições. Mas quando vocês falharem, já estava predito que iam falhar, eu vou usar de misericórdia de novo com vocês. Olha aí no verso 1. Quando, pois, todas essas coisas vierem sobre ti, a bênção e a maldição, que pus diante de ti, se te recordares delas, entre todas as nações, para onde lançar o Senhor teu Deus. Deus falou: erraram comigo? Quando vocês errarem comigo, eu tiro você da terra prometida e espalho para outras terras. Eu acho um Deus absolutamente justo. Quantos dizem amém? O povo de Israel vacilou várias vezes.
Pegaram pesado. Traíram Deus com vários maridos diferentes. Deus colocava como marido do povo de Israel. E o povo traía Deus com vários outros deuses falsos. Deuses carniceiros, como Baal e outros tantos. Deus tem ciúmes. Deus pune. Mas Deus tem misericórdia. Quando vocês se arrependerem, de onde para todo lugar que eu vou espalhar vocês, vou trazer vocês de volta. Isso é um pacto, uma aliança. Olha o verso 2. E tornares ao Senhor, ou seja, vocês se converterem de volta para Deus, o Senhor teu Deus, tu e teus filhos, de modo que o teu coração e de toda a tua alma, e deres ouvidos a voz, segundo tudo que hoje te ordeno. Verso 3. Deus de novo está se pactuando com o povo. Vamos lá? Então, o Senhor teu Deus mudará a tua sorte e se compadecerá de ti e te ajuntará de novo de todos os povos entre os quais te haveis espalhado o Senhor teu Deus. Amém, amado Deus? Essa é uma aliança absolutamente restrita a Israel. Deus não está falando isso com outros povos. Deus está falando, vou fazer com você, Israel. Você é meu povo escolhido. Se vocês errarem contra mim, eu vou espalhar vocês para todo lugar. Mas, se vocês voltarem para mim, eu retornarei com vocês para este lugar. Isso é um acordo. Essa é a aliança Palestina ou a aliança de Canaã. Aí o povo vai passar mais um tempinho, vai ter mais uma aliança de Deus com os homens. Qual é o personagem importante desse momento aí, irmãos? Qual é a aliança que está faltando que você conhece aí? Já passamos de Moisés, já passamos de Abraão. Com quem mais Deus fez aliança? Ninguém lembrou de Davi. Tem aliança davídica. Não tem uma aliança, um pacto de Deus com Davi, não, irmãos? Tem. Então vamos ver a aliança davídica? E ela é direcionada, ela não é abrangente para todas as nações. Direcionada. Amém? A aliança davídica, 2 Samuel 7:12. Já estamos, 1, 2, 3, 4, 5. Sexta aliança já, irmãos. Tem mais? 6. Uma com Adão e Eva, uma com Noé, 2. 3 com Abraão, 4 com Moisés, 5 aliança palestina, 6 com Davi. Tá certo? Contagem? Falei que são 7 alianças. A Palestina conta uma. A Palestina é a aliança sexta. Quinta, aliás. Agora é a sexta. Contaram comigo, irmãos? Aliança... Vamos lá. Escolinha do professor Damasio, tem pleno curso. Aliança adâmica, 1. Aliança noética, 2. Aliança abraâmica, 3. Aliança mosaica, 4. Aliança palestina, 5. Aliança davídica, 6. Tá certo? Amém? Vamos ver rapidamente a aliança davídica. Parece que... Pastor, para que tudo isso? Você entender como Deus é sério com isso. Você entender até pelo fato de nós hoje pegarmos o elemento e comer, tomarmos o cálice e beber, tem um compromisso muito forte nesse gesto. Tem um compromisso de sangue. Alianças, muitas vezes, eram seladas com sangue. E o nosso pacto com Jesus é um pacto de sangue. Então é um negócio muito sério, irmãos. E vocês estão sendo só pincelados sobre esses aspectos da aliança. Eu vou aprofundar isso. Você vai entender como Deus é sério com a aliança. Seríssimo. Talvez a igreja, de modo geral, não só a Filha do Reino, mas toda a igreja de Jesus deveria pensar melhor sobre as alianças. Eu vou passar por esses aspectos. Vamos lá. Aliança de Davi, penúltima aliança. Fizemos em bom tempo.
2 Samuel 7,12, só um pequeno trecho desse pacto com Davi. O que implica esse acordo de Deus com Davi e sua descendência? Vamos lá? Quando seus dias se cumprirem e descansares com teus pais, significa tudo isso, a frase aí? Dia se cumprir e descansar com os pais, é morrer. E ser sepultado junto com seus pais. Há até uma implicação aqui que eu acredito, que Davi ia encontrar com a sua parentela depois de morto. Quantos creem nisso? Eu creio. Se encontrar com seus pais é mais do que apenas botar no mesmo jazigo. Está indo além túmulo. Mas não vou entrar nesse mérito agora não. Ele vai morrer. Farei levantar depois de ti, o que, igreja? O teu descendente. Então existe um descendente específico nesta profecia, nesse pacto. O teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Verso 13, pulo 2, vai para o 13, vamos lá? Este descendente edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Quem é esse descendente, irmãos? Absalão não. Salomão, errei o herdeiro. Salomão ou Jesus? Jesus. Aqui com os arautos eu tenho estudado mais profundamente. Teve uma aula que a gente falou sobre esse aspecto. Como é interessante, quando diz assim, a casa de Davi, a promessa da descendência de Davi, Jesus ser herdeiro do trono de Davi, tudo isso está ligado de maneira muito profunda. Então não podia ser Salomão, porque no final da vida Gagar, ele com 1000 mulheres na cabeça dele, ficou maluco e começou a adorar outros deuses. Não ficou maluco? Uma mulher, dependendo, já enlouquece. Arranjei um problema com a mulherada agora. Pastor, machista, misógino, não. Eu falei dependendo. Mulheres são bênção, eu amo as mulheres. Não tem nada de machista aqui. Mas existe exemplo na vida da mulher goteira, por exemplo. Não tem não? Melhor morar num deserto que com a mulher ping na cabeça? Tem. Vou entrar nesse mérito agora não. Mas imagina só, já é complicado o relacionamento entre dois. O cara tinha 1000. Já fizemos um cálculo que se ele namorasse com as suas esposas, uma de cada vez, levaria 3 anos e meio para chegar na primeira de novo. Se ele trocasse toda noite de esposa. Ele ia levar 3 anos e meio para voltar nesse rodízio, para voltar na primeira lá 3 anos atrás. Já era doido. Então a promessa de um descendente de Davi, que vai edificar a casa de Deus, não é para Salomão, ainda que ele edificou o primeiro templo. Mas aqui está falando de alguém que vai ter seu reino para sempre. E esse é o nosso Senhor Jesus Cristo. O descendente de Davi, a raiz de Davi, a raiz de Jessé. Então aqui está apontando para o Messias. Essa característica da aliança davídica, ela é restrita, ela é direcionada para o trono de Davi. Quando se entender, diga amém. Então existem alianças gerais, como por exemplo a de Noé, que Deus não vai destruir a humanidade toda com o dilúvio. E existem outras direcionadas. Essa é direcionada. Todo mundo entendeu? Está sendo bem didático, bem devagarinho para todo mundo entender. Estamos na 6ª aliança. E apontavam para o Messias. E o verso 16 conclui: porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será estabelecido para sempre. E as irmãs ministraram isso lá no retiro, com toda a autoridade. O trono de Davi. Foi a irmã Luciana que ministrou, não foi? Essa parte. Tem um monte de cristão que não faz a menor conexão entre o reino prometido e o trono de Davi.
Nem ligam para isso, estão esperando o bonde do arrebatamento, pegar um bonde para o céu e nunca mais voltar. Então nem aí que Deus fez pacto, aliança. Deus fez pacto. O teu herdeiro vai ter que assumir o trono lá em Sião. Trono de Davi. Se Deus arrebatar todo mundo levar para o céu, Deus mentiu esse pacto. Porque ele tem que ressuscitar até o próprio Davi para participar dessa bênção. Posso dizer amém? Amém? O trono de Davi vai ser ocupado pelo nosso Senhor, Salvador e Rei bendito Jesus Cristo na sua vinda. Aí vai se cumprir a aliança davídica. Porque na primeira vinda Jesus não sentou no trono de Davi. E por último, irmãos, a última aliança é a qual nós estamos envolvidos, a Igreja Gentia. E nós estamos aqui para celebrar essa aliança, esse pacto. Eu quero deixar bem claro para você o quanto isso é pesado. Uma aliança é um negócio muito sério. Já é no casamento, né, irmãos? Casamento já é um negócio muito sério. Agora imagina um pacto com o próprio Salvador. Um pacto com Deus Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Esse pacto, essa aliança, ela tem valor perene. Ela define a eternidade, irmãos. Quem quebrar esse pacto se condena para sempre. Quem permanecer nesse pacto está debaixo da bênção desse pacto para sempre. Vamos dizer amém? E agora as outras foram se desencadeando. Deus tendo misericórdia da destruição da humanidade. Faz um pacto com um, promete para outro. Mas quando chega na nossa vez, na igreja, o nosso pacto é direto com o Cordeiro. É direto com o sangue do justo. É direto com o sangue de um rei. Somos pactuados com o sangue de um rei. Não é qualquer sangue. Os pactos anteriores foram com animais. Falei aqui de animais fendidos. Conosco, o sangue não é de animal que está sobre a nossa cabeça. O sangue é do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo. Sangue maravilhoso, puro, que desceu daquela cruz, que pingou naquela terra, que manchou aquela cruz. Esse sangue santo foi usado como aliança para a nossa vida. Temos que olhar de vez em quando, irmão, de volta para lá para o Calvário. Eu falo isso muitas vezes. Nós deveríamos, pelo menos de vez em quando, sabe aquele filme Paixão de Cristo que ninguém gosta de ver? Porque é muito violento. É muito cru, muito cruel. Existem outras versões mais light da paixão do Senhor Jesus Cristo. Mas nós, periodicamente, deveríamos voltar a ver essas imagens. Porque na nossa corrida na terra, na correria atrás do vil metal, a gente esquece. Não fica na tua memória o tempo todo Jesus massacrado na cruz. Não fica na tua memória o tempo todo ele sendo esbofeteado, chicoteado. Não fica na tua memória o tempo todo o preço mais tremendo que o Filho de Deus pagou, sendo ele Deus igual ao Pai. Quando você de vez em quando lembra dessas imagens, aquilo traz sobre você um peso da aliança, do pacto de sangue. Amém? E seria muito bom de vez em quando nós lembrarmos disso. Veja de vez em quando esse filme, Paixão de Cristo. Eu sei que é pesado, mas te traz uma impressão no seu coração que você tem que lembrar. Qual é o preço do seu resgate? Quem pagou o preço do seu resgate? Com que preço pagou? Amém, povo santo? Mas essa nova aliança em Jesus foi profetizada antes. Jeremias capítulo 31, igreja. Estamos no finalzinho da mensagem. Jeremias capítulo 31, verso 31. 31. Profeta Jeremias 31, 31. Deus anunciou antecipadamente que iria fazer um novo acordo, uma nova aliança, um novo pacto. Já tinha feito 6. Mas tem mais um. Deus anunciou em profecia. Quantos estão com os olhos no texto? Acha aí Jeremias 31, 31. Esse texto é muito importante.
Nada fora do roteiro de Deus, né? Não foi improviso. Deus profetizou porque já estava tudo no controle do seu coração. Quantos acharam? Quem puder ler em voz alta comigo, só até o verso 33. 3 versículos. Mas importantes demais. Vamos lá? Eis aí vem dias, diz o Senhor, Yahvé. Quando a letra está em maiúscula, todo o nome Senhor em maiúsculo, é o tetragrama no original hebraico. É o nome de Deus aí que está por baixo desse texto, tá bom? Disse o Senhor, assim diz o Senhor Yahvé. Verso 31. Em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Verso 32. Não conforme a aliança que fiz com seus pais, nos dias em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança. Está vendo aí Deus testificando? Deus fez pacto com eles, mas eles quebraram os pactos. Mas eu vou fazer uma aliança nova com vocês, independente da quebra daquele pacto. É isso que Deus está falando aqui, é um novo momento. Amém? Não é mais como aquela que foi quebrada pelo povo. Eles anularam a minha aliança. Não obstante, eu os haver desposado. Eu falei, ó, Deus tinha eles como sua própria noiva, sua esposa. E eles traíram Deus com vários amantes. Literalmente é isso que a Bíblia mostra. Amém? E o texto diz assim, mesmo eles tendo feito isso, Deus está disposto a fazer um novo pacto. Olha quanta misericórdia. E aí o texto diz assim no verso 33. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor Yahvé. Na mente lhes imprimirei as minhas leis. Também no coração lhes escreverei. Eu serei o seu Deus, e eles serão meu povo. Presta atenção no que eu vou falar agora para você entender isso. Muito se discute como é que o povo de Israel obedecia a Deus ou desobedecia, levando em consideração que eles não tinham o Espírito Santo dentro deles. Se você pensa que todo o povo de Israel era ungido com o Espírito Santo, você está equivocado. Naquele tempo, alguns em Israel recebiam o Espírito Santo. Fosse profeta, fosse alguns reis, como Davi, fosse os sacerdotes, mas a população toda não tinha Espírito Santo dentro de si. Deus está falando, vou fazer um momento novo com vocês. Vou fazer algo extraordinário. Agora eu vou colocar a minha palavra no coração de vocês. Vocês não vão ouvir só mais com os ouvidos. Vocês não vão obedecer por imitação ou por mímica. Vai estar dentro da alma de vocês. Quanto estão entendendo? Sabe quando se cumpre? Quando o Senhor derrama o seu Espírito no dia de Pentecostes. Vem para dentro dos santos o Espírito Santo da promessa. E agora nós podemos ouvir a voz de Deus aonde, irmãos? Aqui dentro. Dentro de nós. Quantos dizem amém? Amém? A nova aliança é diferente nesse aspecto. Eles ouviam palavras externas. Nós ouvimos a voz do Espírito dentro de nós. Quantos ouvem a voz de Deus no seu coração? Quantos sentem a palavra de Deus brotando dentro de você, falando, guiando, orientando, dirigindo? Os que são dirigidos pelo Espírito, esses são filhos de Deus. Essa é a nova aliança. O novo termo de Deus. E aí eu fico tremendo, porque quem mais é dado, mais é cobrado. Se eles sem Espírito transgredirem e Deus puniu, o que dirá de nós quando transgredimos com o Espírito Santo? Entenderam a diferença? Nós transgredimos de maneira mais terrível que eles.
Porque eles sem o Espírito erravam. E nós erramos com o Espírito Santo. A nossa aliança, ela foi firmada em bases superiores. Em um acordo mais sublime. Quantos dizem amém? Quero que vocês vejam isso na palavra de Deus. Por favor, abra a sua Bíblia agora. Em Hebreus capítulo 8, verso 6. Só vou confirmar que essa aliança é maior e feita em bases mais profundas e maravilhosas. O Senhor diz, vou colocar a minha palavra, a minha lei, no coração deles, vou escrever. Essa é a nova aliança, a essência da nova aliança. A palavra que é o Espírito da palavra vem para dentro de nós. E nós passamos a obedecer, não por ouvir, mas por termos em nós o Espírito Santo. Glória a Deus. Isso é maravilhoso demais. Estava vendo ali a irmã exaltando, o Roberto Grilo tem 30 anos de evangelho, mais ou menos, né, Roberto? 29, 27? Quanto tempo você tem de evangelho? Vou fazer 30, já 26. Então, vai completar esse ano 30 anos caminhando com Cristo. Por que ele perseverou onde muitos falharam? Muita gente falhou, começou com ele lá atrás e não perseverou. Mas sobre ele repousam os benefícios da aliança. Deus dá graça aos que perseveram. Amém, irmãos? Ele desejou perseverar, Deus foi fortalecendo. Desejou perseverar, Deus foi dando graça. 30 anos de caminhada. Nunca voltou atrás, nunca se desviou. É o meu caso também. Tenho 30 anos de evangelho. Nunca precisei voltar atrás para depois voltar para o caminho. O pacto continuou firme comigo. Entenda isso em nome de Jesus. Por que não desviamos? Sorte? Não. Obediência? Também. Mas há uma voz dentro de nós. Existe uma voz no meu coração. Existe uma voz no seu coração. Ou não tem? Não tem uma consciência movida por uma voz superior aí na sua mente? Se é a parte de Deus conosco. Olha aqui diz Hebreus capítulo 8, verso 6, igreja. Estamos terminando a parte da mensagem. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também, o que, igreja? Mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Amém? Quantos estão entendendo? Queridos, a igreja gentia que somos nós, estamos abençoados demais pelo Senhor. Porque Deus não fez conosco uma aliança com animais fendidos. Deus não fez conosco uma aliança só de obediência, de lei. Deus fez conosco uma aliança em Cristo Jesus, com promessas maiores, com revelações maiores, com poder derramado no nosso coração. Nós estamos debaixo de uma graça sobrenatural. Por isso, quando alguém peca ou erra ou volta ou retrocede, não sabe o que está fazendo com a própria alma. Porque vai ser o peso do quanto teve privilégio. Na proporção do privilégio vem a cobrança. Entenderam, queridos? Então, quando eu tomo meu pão e como, tomo meu cálice e bebo, e digo diante dos irmãos daqui que estão presentes, as testemunhas humanas, diante dos principais e potestades que estão nos vendo agora, diante do próprio Deus que está no trono, e de Jesus que está à sua destra, quando eu pego os elementos e digo, eu sou de Jesus, eu sou um contigo, Jesus, eu recebo e renovo a minha aliança contigo. Eu compreendo que o teu sangue está sobre a minha cabeça. De sorte que eu estou debaixo dessa poderosa aliança. Quantos entenderam? Essa é a aliança superior, em bases superiores, com promessas maiores que está sobre a nossa vida. E o texto diz assim também, em Hebreus capítulo 9, verso 15. Só para testificar essa nova aliança. Vamos lá? Você estava em Hebreus 8, é uma página a mais para quem está na Bíblia. Hebreus 9, verso 15, igreja. Só para confirmar, vamos lá? Por isso mesmo, ele é mediador do que, igreja?
da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte, para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança àqueles que têm sido chamados. Se uma das alianças, a mosaica, nos aponta a lei, a nova aliança nos aponta a herança, a bênção, a promessa. Que coisa linda é essa igreja. E eu me congratulo com Deus por isso. Vocês ficarem clamando aqui, Maranata, Maranata. Isso é muito lindo, irmãos. Vocês acham que em todas as igrejas da terra está todo mundo clamando Maranata com entendimento? Não está. Estão chamando bênção. Querem poder para viver as aflições da vida. Enquanto nós aqui, não que não sejamos alvo da bênção, mas aqui nos regozijamos, quase flutuamos quando dizemos Maranata, Maranata. Nós desejamos de todo coração que Jesus venha. Nós desejamos de todo coração que o reino se estabeleça. Então, que esta igreja pequenininha aqui produz de som que sobe para o trono de Deus é maravilhoso. O que a gente fala aqui, o que a gente prega, o que a gente ensina, o que a gente clama, o que a gente canta é maravilhoso. Não estou super exaltando a igreja. A igreja tem falhas, tem deficiências, tem limitações. Mas a graça que está sobre nós é maravilhosa. Tremenda. O entendimento do reino sobre as nossas cabeças, isso não tem preço. Lemos um texto desse e entendemos o que está sendo dito. Nós olhamos para a herança. Nós conseguimos olhar, glórias a Deus, que o Senhor não parou na aliança com Davi. Glórias a Deus que me embutiu nessa aliança. Se fosse só com o povo judeu, nós estaríamos fora. Mas Deus amou todos nós que estamos aqui. Jesus nos incluiu. Ele é o mediador da nova aliança. Interveio com a sua própria morte, para que eu e você fôssemos embutidos na perpétua herança. Amém? Quantos entenderam? Amém. Então fica de pé nessa hora. Terminamos a parte da palavra. Espero que você tenha entendido, em nome de Jesus. Se você ainda não entendeu com profundidade, você vai entender. Ah, vai! Você vai, aqui você vai entender isso. Ah, vai! A menos que você falte aos cultos. Eu não aconselho. Se você vier aos cultos, você vai entender o que é a profundidade de um pacto, de uma aliança com Deus. Vai ficar no raso, não. Profundo nesse aspecto. E aí nós vamos tremer todas as vezes que pensarmos em errar, irmão. Só em pensar em errar você vai tremer. Não. Eu sou pactuado com Jesus. Estou debaixo da maior e da melhor aliança que o Senhor fez com a humanidade. Estamos debaixo da melhor, irmãos. Essa é a maior porque abrangeu mais gente. E essa é a melhor porque tem promessas superiores. Aspectos superiores. A unção que o Senhor derramou sobre toda a carne. A partir do Pentecostes. Quantos podem glorificar Deus pela unção? Estenda sua destra ao céu, querido. Vamos agradecer um pouquinho. Vamos orar em agradecimento. Meu Deus, quem era Damaso, quem era Cícera, quem era o Roberto Grilo, antes de ser alcançado pela graça. Quem nós éramos, irmãos, miseráveis, seres humanos, pecadores, horrorosos, terríveis, párias, pessoas terríveis, trapaceiros, mentirosos, promíscuos até, viciados. Mas aí veio a graça do Senhor e me botou dentro do pacto com Jesus. E agora estou aqui debaixo desse sangue precioso, protegido, guardado, aliançado. Entenda isso em nome de Jesus, como é maravilhoso. E vamos agradecer. Estenda sua destra ao céu. Vamos nos colocar agora diante do Senhor, irmãos. Vou preparar a igreja para tomar os elementos, amém? O apóstolo Paulo nos instruiu. Toda vez que comerdes esse pão, beberdes esse cálice, devemos examinar nós mesmos. Porque nós cometemos erros ainda e pecados. Então, a palavra também nos instrui. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. E o sangue da aliança com Jesus nos purifica a consciência do pecado. Então, se cometemos erros durante esse período da última ceia para cá, e cometemos,
Vou dar a vocês alguns minutinhos para você falar com o seu Senhor. E você entra automaticamente na presença do Senhor. Não tem tempo de carência. O Senhor não demora a te receber. Fala com Ele nessa hora. Aleluia. Aleluia. Se alguém ainda não confessou Jesus com seus lábios, você deve fazer o mais rápido possível. Se o Senhor tem trabalhado no seu coração, tem trazido você à casa do Senhor, Ele quer fazer um pacto, uma aliança eterna com você. Pensa bem. Jesus falou que quando o homem vai para a guerra, ele primeiro avalia se tem exército para ir até o fim dessa guerra. Se o homem vai construir um muro, ele primeiro avalia se tem o material para chegar até o fim. Porque a decisão com Jesus implica em eternidade. Todos aqueles que querem ser de Jesus têm que ser para sempre. Então, se tem alguém aqui que ainda não confessou com os lábios que é do Senhor Jesus, mas quer estar com Ele, você pode confessar. Pode dizer, Senhor, eu quero. Senhor Jesus, eu quero. Eu vou pagar o preço. Eu vou pagar o preço dessa aliança. Eu quero cumprir o meu lado do pacto. Eu quero ser embutido nessa aliança. Que o Senhor possa confirmar no coração de cada servo do Senhor aqui o poder desta aliança. O poder extraordinário desse pacto. Em nome de Jesus. Amém, irmãos?